Eu quero ler um texto da Bíblia, para a gente começar, que está escrito em Mateus, capítulo 28, verso de número 18. Mateus, capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: Jesus está na caminhada. Irmãos, observe bem o que esse texto diz. Jesus, na sua segunda fase do seu encontro com seus apóstolos, a primeira foi quando ele iniciou seu ministério, pregando, anunciando o evangelho para todas as pessoas. Ele anunciou que ele morreria, ressuscitaria e retornaria para estar com eles, e assim aconteceu. Essa segunda fase é justamente pós a sua ressurreição. Ele começa a fazer as aparições e aparecer os seus apóstolos, até esse momento que ele junta ali com cerca de 500 pessoas, além dos seus, com seus apóstolos, e mais em torno de umas 500 pessoas, para falar e ele anuncia isso aqui que nós acabamos de ler. Ele diz para os seus apóstolos, já lá na Galileia ainda: É-me dado todo o poder no céu e a terra. Portanto, ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Há três coisas importantes que Jesus declara aqui, e que é bom a gente entender, Sandra. Jesus declara em primeiro lugar, Lucas, que o poder foi dado a ele no céu e na terra. Sabemos que Jesus, ele recebeu um nome que está acima de qualquer nome. Ele declara expressamente a sua soberania, não só no céu, mas também aqui na terra. Ele está dizendo que esse poder está na mão dele. Todo o poder está nas mãos dele, e está nos céus e na terra, contrariando um dito quando o diabo levou ele para ser tentado. Falou: olha, todo o poder foi me dado, está aqui os reinos deste mundo, é tudo, eu posso te dar e dar a quem quero. Mas na verdade ele não podia dar nada a ninguém, porque está escrito que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Ele declara, ele faz menção a isso para que os apóstolos e aquelas pessoas que estavam ali com ele, Leandro, pudessem entender que o poder estava nas mãos dele. E o que ele falou que ia fazer, ele fez, que foi morrer e depois ressuscitar. E ele tinha dado uma promessa que iria e iria voltar. Então ele estava trazendo a memória dos apóstolos que o poder estava nas mãos dele. O poder está nas minhas mãos, Patrícia, segundo o que Deus falou aqui. Em segundo lugar, ele mostra aqui que nós, no segundo versículo, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava falando para aquelas pessoas que essas pessoas deveriam ir ensinar as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, era isso, Sandra, que Deus estava querendo dizer, Jesus estava querendo dizer para aqueles apóstolos: vocês precisam agora ir e ensinar, fazer discípulos, trazer novas pessoas para o reino dele. E aí, Fabiane, Deus colocou isso na mente dele: eu tenho todo o poder e vocês podem seguir e fazer isso, porque foi me dado todo o poder. Em terceiro, ele diz assim: ensinando a guardar. Como é importante a gente discipular, guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista Davi disse: escondi
a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que coisa linda, hein, Vive Oliveira? Foi o que Deus falou, que o salmista declarou em uma das suas poesias: eu escondi a palavra de Deus. O Senhor Jesus orienta aqueles apóstolos a guardarem a palavra de Deus, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Por que Jesus está na caminhada? Nós temos que entender bastante isso, extraindo desse versículo. Em primeiro lugar, porque existe um plano eterno de Deus para a humanidade. Irmãos, quando Jesus falou que voltaria, ele estava falando de algo muito mais além do que as coisas terrenas. A Bíblia fala, os históricos bíblicos falam de um período chamado interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso começou com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que hoje é o Iraque. Dominou por um período de tempo. Depois veio o rei da Síria, Ciro, dominou por um outro período de tempo. O seu reinado também entrou outro reino, Assuero, dominou por um período de tempo. Depois entrou Alexandre o Grande, também dominou por um período de tempo. E por fim entra Alexandre o Grande da Grécia, o rei Ciro do Irã, e agora entra Roma, a Itália, para dominar um período de outro tempo. Então aquele povo estava vivendo diversos períodos da história sob o domínio de estrangeiros, e eles esperavam que esse Messias chegasse ali e os libertasse de toda aquela pandemia estrangeira que fazia com que eles se tornassem escravos e subjugados a essas pessoas, visto que no passado, 400 anos, eles viveram também sob o comando e o domínio do Egito, e agora aparece Jesus pregando e anunciando. Só que Cristo não tinha um plano como eles pensavam que Jesus tinha. O projeto de Deus é um plano eterno para a humanidade. E nasce ali aquele propósito de Deus de libertar o homem da escravidão do pecado, abrindo as portas para todas as pessoas receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus tem um projeto eterno para a humanidade desde a fundação do mundo. Nós não podemos olhar essa história como uma passagem tranquila de algo que estamos vivendo só aqui nesse momento. Deus sempre projetou para mim, para você, para a humanidade, algo eterno. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse sacrifício, Marcos Brunos, foi esse sacrifício, Jorge, foi esse sacrifício, Lucas, que Deus fez para abrir uma porta para a humanidade, para viver uma eternidade com Ele. Em Provérbios diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Esse era o projeto de Deus. Mas até então os apóstolos não entenderam até esse momento. E que nesse segundo momento deles com o Senhor, Jesus revela, dizendo: eu vou para o Pai e mandarei um outro Consolador. E ele assim o fez, Marcos Vinícius. Ele foi para o Pai e enviou um outro Consolador, o Espírito de Deus. E ele diz, Lucas Silva, que esse Espírito estaria conosco para sempre. E aí, irmãos, entra o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Desde aquele momento os apóstolos começaram a entender aquilo ali. Deus tem planos eternos para a humanidade, e Ele caminha conosco em função disso. Veja que Ele diz, Ele fala da sua autoridade, Ele fala em fazer discípulos, Ele fala em você guardar a lei dEle, e aí Ele disse: assim estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós temos que entender, Patrícia, Marta, que esse é o projeto eterno de Deus sobre a vida do ser humano. Olha, irmã Terezinha, como Deus nos revela nesse exato momento aqui. Em Timóteo, 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Era isso que ele queria que a humanidade entendesse, que aqueles povos entendessem, que Israel entendesse naquele momento, que os gentios entendessem depois, e que nós viéssemos a entender no futuro, que a mediação entre o homem e Deus é Jesus de Nazaré. Isso fazia parte do pacote eterno, do plano eterno de Deus para a humanidade. E por isso Deus caminha conosco, porque Ele caminha conosco para esse propósito eterno que é estabelecido por Ele e pelo Senhor da história para todos sempre. Terlúcia, Deus deixou em nossos corações esse projeto para que pudéssemos viver. Nós temos que olhar para o momento da história e entender que esse momento está caminhando para aquilo que Deus quer realizar comigo e com você no projeto eterno dele para a humanidade. Que coisa linda! Oilma Lopes, Lene Silva, Lucas, Deus está nos convocando a viver esse projeto nos dias atuais, na nossa maneira de viver, conforme a vontade dEle. Ele tem um projeto eterno para a minha vida e para a sua vida, Jailson. É assim que Ele faz. Em segundo lugar, irmã Terezinha, o Senhor Jesus nos deixa entender que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós somos aquelas pessoas que estão aqui de passagem nesta terra. Nós não podemos criar raiz nesta terra. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,11: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Veja, Lênin, o que Deus deixa expresso para a gente. Sandra, Ele está dizendo que nós temos que nos abster das concupiscências da carne que combate com a nossa alma. Ele está falando que o nosso coração não pode ficar preso às coisas dessa vida, porque o nosso coração é passageiro nessa terra, a nossa vida é passageiro. Nós temos um projeto eterno com Ele, e temos que cultivar nos nossos corações, Marilene, essa aliança com Deus para viver esse projeto eterno. A Bíblia diz em 1 João 15:19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vós não sois do mundo, antes vos escolhi no mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Que coisa tremenda, irmãos. Olha o que Jesus está deixando claro para a gente. Quando nós falamos de mundo, esse versículo está relacionado a um sistema mudando, e nós podemos incorporar tudo que está acontecendo nesse mundo. Eu sei que nesse exato momento, Maurício Melo, Deus está mostrando para nós, servos dele, que esse mundo não nos pertence. Eu sei que há um sentimento em nossos corações de olhar para essa pandemia e dizer: esse mundo não tem nada a ver com isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo: se você fosse do mundo, esse mundo prepararia um cenário para que vocês se acomodassem nele, mas esse mundo está caminhando para a destruição, para o fracasso, para a derrota, e não foi para isso que eu vos chamei para triunfar em vitória. E ele deixa bem claro, irmãos: se vós fossem do mundo, o mundo amaria vocês, e quem sabe o mundo está mostrando as suas garras, dizendo: eu tenho isso para oferecer a vocês. A Covid-19, a AIDS, a derrota, o fracasso, o desespero, a miséria, a ambição de outros. É isso que eu tenho para oferecer. Isso contrasta com o desejo do nosso coração de caminhar para Jerusalém celestial. Jesus está dizendo e mostrando isso para a gente, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Não dá para a gente criar raízes aqui. Nós estamos de passagem, nós estamos andando, nós estamos caminhando para um projeto e para um plano eterno do Senhor. Eu sei que nesse momento muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas fazem reflexões, mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Entenda, irmãos, talvez é um toque de Deus para as nossas vidas, dizendo: não crie raízes neste mundo, não coloque o seu coração nas coisas desta terra. Você está aqui de passagem, para onde eu vou levá-los.
Me faz lembrar quando Deus chega para Abraão e ele diz assim: sai da sua terra, sai da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu lhe mostrarei. Entenda, o melhor de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável está em você seguir a orientação de Deus para aquilo que Ele quer para a sua vida. Então nós somos só peregrinos aqui na terra, e nessa caminhada, nessa ida com o Senhor, muitas coisas podem acontecer, e aí Ele quer que o nosso coração esteja aquecido, fervoroso, cheio, porque senão nós esmorecemos no meio do caminho, nós esfriamos no meio da caminhada. Nosso coração precisa estar cheio, Patrícia. Nosso coração precisa estar efervescente, minha linda Nanda. Nós precisamos estar firmes no Senhor, para que possamos vencer e triunfar conforme a vontade dEle. Olha só o que está escrito em Lucas 24:32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, falando de Jesus e os dois discípulos a caminho de Emaús, nos falava, quando nos abria as Escrituras. Olha que revelação tremenda saindo da boca desses dois discípulos. Eles estavam dizendo que o coração deles estava aquecido à medida que Jesus falava e que Jesus expunha a eles a Escritura Sagrada. Irmão, só há caminho de aquecer os corações, de manter a chama viva, de manter um Pentecoste fervilhando dentro de nós. É a Escritura Sagrada, é falar, é orar, é buscar. É a única maneira de aquecer os corações. E você e eu estamos tendo uma oportunidade muito grande de fazer isso durante essa quarentena. Vivian, nós precisamos aquecer os nossos corações do Senhor. Aqueles discípulos disseram, eles estavam sob uma tristeza muito grande, porque para eles o Messias tinha morrido. O Messias tinha morrido, Matilde. E agora eles estavam tristes, Marilene. Eles estavam, Nanda, cada vez mais pensantes o que seria no futuro deles. De repente Jesus aparece no meio do caminho para aquecer os corações. A minha oração nesta noite para a sua vida é que Jesus aqueça os seus corações, e que você não pare no meio da caminhada, não importa o que aconteça, assim como Ele falou com Josué. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nesta noite. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firme no propósito com Deus. A Bíblia diz em Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Assim estava o coração daquelas pessoas abatidas, mas Jesus foi ali para aquecer os corações, e é o desejo dele. Ele disse que deixou o Espírito dele, um outro Deus chamado Espírito Santo, que esse ia interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o combustível, o aquecedor da alma desse crente que peregrina sobre essa terra tenebrosa para um projeto, um plano maior do Senhor. Nós precisamos alimentar a nossa alma e deixar que esse Espírito Santo aqueça os nossos corações. Você está tendo a liberdade para orar mais, para ler mais a palavra. Use mais o seu tempo para o seu futuro com Deus. Está em jogo aqui, não é o que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Essa pandemia está embaraçando tudo, mas Deus está dizendo através da sua palavra que Ele é aquele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Então o remédio para o cristão é acreditar e esperar Deus operar. Com isso nós temos que aquecer o nosso coração. Irmãos, Jesus está na nossa caminhada, Ele está andando conosco. Lene Silva, Ele está no nosso caminho. Bianca, Ele está conosco. Sueli, Ele não deixou de olhar por você. Marilene, Deus está com você, Deus está conosco. Você que nos ouve nesta noite, não se esqueça, Deus está na caminhada. Nada mudou. O mesmo mestre que disse que estaria conosco é o mesmo mestre que está conosco hoje em dia, porque são os mesmos planos e propósitos eternos para a vida do homem.
E assim Ele vai fazer, Patrícia, na minha vida, vai fazer na sua vida, Marcos Brum. É projetos eternos. É projetos eternos, Josana. É projetos eternos. É projetos eternos, Sueli, que Deus tem para as nossas vidas. Em quarto lugar, não saia do seu propósito. Não saia do seu propósito. Deus te deu um comando como Deus aqueles apóstolos. Vocês vão fazer discípulos. Vocês vão guardar a palavra no coração. Não saia desse propósito, Estezinha. Foi o que Deus chamou você para fazer. Guardar o seu coração na presença dEle. E a todos nós, a Bíblia diz em Hebreus 3,14, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aleluia, aleluia. Ele nos chamou para ir até o fim. Aqui só é um tempo, é só um período. Nós estamos andando ainda, nós estamos caminhando. O Mestre está no comando, está na condução da nossa história. Ele está na caminhada conosco, porque o projeto dele não acaba aqui, não acaba hoje, não acaba amanhã. Vai acabar na hora dele, no desejo dele. E ele está do nosso lado para nos conduzir, nos guiar. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz em Efésios 6,13, portanto, tornai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Que coisa linda, irmão! Nós temos que tomar essa armadura, resistindo a esses dias maus. Esse não foi o primeiro e nem será o último. Assim também foram os irmãos lá no Egito. Assim também foram os irmãos no Coliseu de Roma. Assim foi também os irmãos perseguidos ao longo da história da igreja. Muitos mártires que viveram, mas permaneceram firmes até o fim. Fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. Porque esse é o projeto de Deus. Não saia do propósito. Não abandone a sua fé. Não largue por nada. Não tosqueneje nem para a direita nem para a esquerda, não titubieis, ande na visão com o Senhor, permaneça até o fim. Foi isso que Ele mandou. Nós tivemos 12 apóstolos, todos eles tiveram mortes berrantes, mortes que foram trucidantes para a vida deles, Juscelene. Foram pessoas que viveram coisas horríveis, perderam cabeça, arrastados por cavalos, degolados, esfaqueados, mortos, crucificados. Mas eles permaneceram firmes até o fim. Vamos permanecer firmes até o fim. Jesus está na nossa caminhada. Não vamos sair do propósito. Deus nos chamou para olhar para essa caminhada, não para o começo nem por meio, mas para o fim, onde tudo será consumado na nossa vida. Tudo será consumado na nossa vida, no fim de todas as coisas. Em quinto lugar, irmãos, Ele quer que a gente permaneça no propósito, porque Ele quer consolidar o plano divino dEle. Não parou, Ele quer consolidar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado uma caminhada celestial, que pessoas iriam agregar a essa caminhada, através da conversão, através de Jesus Cristo de Nazaré. E através de Jesus de Nazaré, do novo nascimento, nós somos eleitos nele, mesmo antes da fundação do mundo, porque Ele tem um plano eterno e quer consolidar esse plano divino. Ele diz em João capítulo 14, verso 2 e 3, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o plano divino de Deus. Ele foi conforme Ele falou para os apóstolos. Deixou o Espírito Santo, outro Deus, soberano Espírito Santo, para estar conosco.
e disse: eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vem para consolidar o plano divino, buscar a igreja dele, que sou eu, que é você, que são os milhares de crentes de todas as congregações e denominações espalhadas nos quadrantes desta terra, são os lavados e remidos pelo sangue dele. Não se trata de título, não se trata de trabalho, se trata de conversão de almas, de corações quebrantados, de vidas devotas, de pessoas que com sinceridade buscam e vivem para o louvor da glória do nome dele. São essas pessoas que ele virá buscar. E ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Jesus está falando do tempo do fim, quando ele voltará em uma Lopes para buscar a igreja dele. Essa igreja sou eu, é você, somos nós, todos os lavados e remidos no nome de Jesus. Ele está falando disso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 15 e 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É nesse momento. Nós não sabemos, irmãos, quando vai ser. Nós temos que andar aqui na terra, com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Nós temos que projetar a nossa vida para 1000 anos na frente, mas temos que andar preparados, como se Jesus voltasse daqui a 2 segundos. Ele estava dizendo, Sandra Oliveira, eu virei. É no momento, num minuto, quando a gente menos espera. É como abrir e fechar os olhos, ele pode riscar esses céus. E tudo que nós estamos vivendo está correlacionado com a volta do Senhor. Muitas pessoas estão voltando para Deus nesse momento. Muitos crentes desviados estão voltando para o Senhor. Muitas pessoas que não creem em Deus estão buscando a presença de Deus. São sinais, Maria Conceição. São sinais da sua volta. Por isso você não tem que estar preso nesse mundo, porque você é peregrino nesse mundo. Você tem que estar preparado. É isso que Deus quer de mim e de você. Preparado, corações aquecidos. Não se desviar do propósito, porque Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós ouvimos o bispo muitas vezes falar que ninguém é um nome atribuído ao diabo. Está nesse versículo aqui. Quem é que vai tomar a coroa? Ninguém é o diabo. Então permaneçam firmes, irmãos. Danila, continue a andar com o Senhor, continue a projetar em Deus a sua vida, porque nós não sabemos nem um dia e nem a hora, Jailson. Qualquer momento ele pode aparecer. Qualquer momento ele pode riscar esses céus, Andressa. E nós precisamos estar preparados. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer que você comece bem. Escute isso. Preste atenção. Ele quer que você comece bem, que você ande bem e que você também termine bem. Começar bem é começar em Cristo, é você abandonar o pecado, tudo que te afasta de Deus, e aí você começa a andar com Ele, e aí vai criar um legado aqui nessa terra, que louva e glorifica o nome dEle. É você andar bem deixando esse legado, e que você termine bem, que o final da sua caminhada como servo de Deus nessa terra, possa glorificar o nome do Senhor, possa exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:7, Paulo escrevendo a carta ao seu filho Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha, irmãos, Paulo estava dizendo que ele combateu esse combate, mas que agora estava encerrando a história dele como homem, como servo de Deus aqui na terra, mas que o coração dele ainda estava aquecido e cheio de fé. E ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oh, irmãos, esse último trecho desse versículo nos revela algo muito importante.
mas também a todos que amarem a sua vinda. Lucas, todo crente convertido, todo homem cheio do Espírito Santo de Deus, todo servo que vive para Deus, ele ama a volta do Senhor. Se esse desejo não está no coração desta pessoa, Eliane Souza, se esse desejo não arde no coração de um servo de Deus, é porque algo está errado, Marcos. Todo crente, Paulo fala, mas também todos que amarem a sua vinda, porque ele entende que todo cidadão do céu, Bianca Dória, ele olha para o céu e deseja o céu ainda aqui nessa terra. Ele olha para o futuro e deseja Deus, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele não está preso, ele deseja a pátria amada, ele deseja o seu reino, ele deseja a sua cidade, o lugar da sua habitação, e nós somos cidadãos do céu. Esse deve ser o desejo do nosso coração e da nossa alma, que o nosso ser, que a nossa alma esteja desejando dia e noite o Senhor. Se há alguma falta, Leandro, é porque precisamos de ajustar alguma coisa com o Senhor. Jesus está na nossa caminhada, porque Ele tem projeto eterno para mim e para a sua vida. Tudo que nós estamos passando aqui, era para nos lembrar como os judeus fazem quando celebram a Páscoa. Eles comem aquelas ervas amargas, para lembrar de onde eles saíram. Talvez essa pandemia, esse Covid-19, possa ser um alerta de Deus para nos lembrar: vocês não pertencem a esse mundo. Esse mundo é de desilusão, é de doença, é de falência, é de depressão, é de derrota. O seu mundo é além deste mundo. O mundo é a pátria celestial. O seu mundo já está preparado, como Paulo diz, já é guardado a coroa de justiça, porque o justo juiz dará naquele dia. É o Senhor que tem preparado a nossa história. Ele está andando conosco na lado. Ele vai aquecer teu coração nessa caminhada, porque o projeto dele não é para que você fique aqui. Aqui é uma passagem. Nós estamos caminhando para a nossa pátria amada, a nossa Jerusalém celestial.